Tem que abrir a mente, pensar antes de falar essas coisas. Ser feliz do seu jeito. Não importa, né, o que para os outros é certo, o que é errado. Bruta Flor, né? O próprio título já atrai você. A peça ter um público-alvo LGBT torna-se fácil por haver representatividade ou difícil pela exigência que o público tem diante do que vive. Eu acho que se torna muito fácil, né? Por ser um tema tão polêmico hoje no Brasil e com essa luta contra o preconceito, né? Do homossexual, da aceitação, eu acho que hoje o público LGBT, ao vir para o teatro, assistir uma peça e saber que nós estamos tratando um assunto relacionado contra a homofobia, eu acho que a aceitação é muito grande. É muito grande. Eu acho que a aceitação total. Eu acho que é muito importante as pessoas virem ao teatro, né, tanto o público LGBT como o público normal, e sabendo que está sendo retratado algo, né, que a sociedade hoje precisa pensar e refletir sobre, né. Haver peças hoje em dia que debatam a homossexualidade mostra um espaço conquistado pelo público gay ou questiona se de fato os gays, com o passar do tempo, enfrentam menos preconceito. Então, eu acho assim que eles têm mais espaço, o público LGBT tem mais espaço, sim, tá mais, mas ainda tem o preconceito. Eu acho que tá meio a meio, assim, sabe, na minha opinião. É tocado mais no assunto, né? Tem gente que passa a conhecer mais agora também sobre o assunto, né? Todo mundo que conhece bem o LGBT, o público, aí tem esse preconceito, tinha um preconceito e agora percebe mais como que é e não tem esse preconceito, não sei se eu estou sendo clara. Mas ainda existe o preconceito, né? Não, acho que está meio a meio, assim, não tem... Essa é a minha opinião. Com certeza mostra uma conscientização da população para dar espaço para esse tipo de conteúdo. Uma coisa muito interessante sobre esse espetáculo é que ele não está sendo consumido apenas pelo público LGBT. Isso é um marco mesmo, porque mostra que a população em si ela está mais aberta, sabe, para consumir esse tipo de conteúdo e para entender e, na verdade, está tratando como um assunto normal. Isso eu acredito que seja muito importante. Em contrapartida, ainda existe muito preconceito e a homofobia é um problema humano, na minha opinião, que ainda deve ser tratado e é uma questão de tempo. O que a peça mudou em você, como atriz e como pessoa? Olha, como atriz, é uma personagem assim, muito desafiadora. Eu sempre tive experiência em fazendo infantil, né? Fiz a comédia, quando eu peguei um drama, em tocar nesse assunto LGBT e também da mulher, né? Porque ela sofre agressão verbal, física também. Então, buscar essa emoção como atriz é um crescimento, é um trabalho assim maravilhoso. É uma coisa maravilhosa, colocar para fora mesmo, assim, não posso falar, os sentimentos, né, assim, que a gente tem, sei lá, eu adorei, é uma experiência única, eu adoro fazer esse espetáculo. Como cidadã, eu passei, assim, eu já tinha vários amigos LGBT, já conheço muito, e assim, é bom passar isso adiante, mostrar, falar sobre, né, sobre o tema LGBT, sobre o tema da mulher. Então, assim, é maravilhoso. Eu tô adorando. Na imprensa muito comenta-se sobre a nudez de vocês atores. Vocês têm medo disso virar um atrativo e ultrapassar a mensagem que a peça quer passar? Eu acredito que seja uma via de mão dupla. Eu não acredito na nudez gratuita. Eu não faria uma peça de nu pelo nu. A nossa direção, ela trouxe uma poesia por trás de todas as cenas. Elas são justificáveis e são muito bonitas. Tem um jogo de luz, tem uma série de fatores que contribuem para a beleza dessa nudez. Em contrapartida, eu sei que o público gosta. Pode ser um atrativo, sim,
E a gente tem que saber usar isso da melhor forma e com parcimônia. Eu acredito que no Bruta Flor a gente use com parcimônia. Existem cenas bem fortes, só que elas têm uma mensagem por trás, elas têm uma justificativa, mas eu não acredito que seja o grande mote do nosso espetáculo. Eu acho que isso é algo que pode trazer, que pode atrair o público de uma certa forma, mas eu tenho certeza que eles não vão sair e não vão pra casa contar pros amigos algo do tipo, vi uma peça que a galera fica nua, tem um cara super bonito que mostra a bunda. Não, porque as pessoas se envolvem com a história. Então eu acho que essa é a grande surpresa do espetáculo pro público, entendeu? É um pouco complicado tratar sobre essa questão da nudez no teatro, em televisão, né, em qualquer veículo de comunicação, porque o nu em si, ele acaba se tornando atrativo, né? Isso é automático. Mas o espetáculo Bruta Flor, ele tem uma proposta muito interessante. Então o nu, ele só se torna deselegante devido à direção. Se a direção não tiver uma proposta, não tiver um direcionamento para essa exposição, ele vai se tornar deselegante, ele vai se tornar agressivo, né, para o público. E isso eu acho muito digno da direção do Márcio Rosário, que ele soube tomar muito cuidado com isso, de expor os seus atores. Então existe um mapa de iluminação, existe a nudez, ela está diante de uma direção bem feita, de uma luz bem feita. Então isso se torna poético. Eu costumo dizer que o espetáculo é poético. A pessoa não assiste a nudez e vê, nossa, que coisa estranha. Não. Saem do teatro falando, que coisa maravilhosa, né? E te cumprimentam lá no saguão do teatro com todo respeito. Isso que eu acho mais interessante, né? Essa questão de ultrapassar limites, eu acho que não, se houver uma direção com conteúdo, com proposta. Parece que o público já tá chegando. E o que será que esse pessoal espera da peça, hein? O que eu acho bacana de termos peças desse gênero é fazer com que as pessoas se aproximem mais do teatro e que pensem a respeito dessa forma como as pessoas convivem no seu dia a dia. E fazer com que essa reflexão, né, do que as pessoas às vezes têm entre si escondidos, sejam de uma maneira que vocês pensem, que a gente possa entender melhor o universo do mundo LGBT. Né? E acho que o teatro, ele te permite, né, fazer com que esse pensamento flua melhor dentro de você. Para mim é importante porque, como mãe de uma pessoa que faz parte do mundo LGBT, irmã, eu preciso abrir minha mente, entender esse universo para saber interagir e entender alguns comportamentos e repassar para as outras pessoas que a gente precisa entender e se adequar e amar, porque somos todos iguais. Tem várias importâncias, porque tem muitas pessoas hoje que têm muitos preconceitos, não vê como eu ou outras pessoas vê. Tem que abrir a mente, pensar antes de falar essas coisas. Eu acho que quanto mais tiver livros, peças, músicas, tudo que nos represente e que fale um pouco mais da nossa realidade, nos deixe mais visível, acho sempre importante. E olha ele aí, depois da peça, o que será que ele achou, hein? Olha, Bruta Flor, né? O próprio título já atrai você, né? O que seria o bruto e a flor ao mesmo tempo juntos? Tá lá, tá no personagem do Lucas, está presente o tempo inteiro. Né? A maneira como o espetáculo foi montado, o olhar da direção, né, de contar a história dessas personagens, teve uma sensibilidade e ao mesmo tempo o tapa na cara de que a gente tem que acordar para todas essas questões, né, do que o ser humano vive, pessoas que ou que passam por isso ou que necessariamente não precisam estar passando por isso, mas ver, entender o que essas pessoas estão passando. Então, eu acho que o diretor, numa montagem geral, no consentimento, no consenso dele, na visão dele do que o espetáculo representa, ele choca. Ele choca de maneira, tirando essas máscaras. A gente tem que tirar as máscaras e aceitar as pessoas, as fórmulas, o contexto, aceitar elas como elas são e a gente como nós somos, né? Então, não é um trabalho só meu de refletir, né, de quem eu sou,
mas do que o que é o outro, o que é esse emblema, o que é ser gay, o que é ser homossexual, né? Como o próprio espetáculo, o texto do espetáculo condiz e a forma como o diretor usou, né, com a intensidade com a qual os atores trazem as histórias deles. E muito mais do que isso, a felicidade, né? Ser feliz do seu jeito, não importa, né, o que para os outros é certo, o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas acho que ser feliz é o certo. Então seja feliz. E o espetáculo faz com que a gente tenha essa reflexão final. Bruta Flor!